agora o processo de cromatografia. Cromatografia, como o próprio nome está dizendo, né? Cromato, né? Cor, grafia escrita, é um método de separação de misturas contendo numa reação química, ou até uma identificação. Como é que funciona essa cromatografia? Você separa as substâncias contidas numa mistura através de um sistema estacionário e um sistema móvel. E dependendo do tipo de fase móvel e de fase estacionária, você tem os diversos tipos de cromatografia. Falaremos aqui basicamente em dois tipos de cromatografia. A chamada cromatografia em camada delgada, no qual utilizaremos uma lâmina de microscopia, na qual na sua superfície foi adicionada sílica, que é um material adsorvente. Colocaremos aqui a nossa mistura sobre essa superfície e faremos passar sobre essa superfície, por capilaridade, um solvente que vai deslocar os componentes dessa mistura de forma diferente. Baseado em quê? Baseado em interações intermoleculares. Substâncias que interagem mais facilmente deslocarão mais rapidamente. A interação ficando menor, o deslocamento será menor. Então, poderíamos pegar uma mistura de componentes, colocar aqui dentro, nessa amostra, uma pequena quantidade dessa amostra, e fazemos com que um solvente passe por essa mistura e desloque um ou mais componentes dessa mistura. Bom, como faremos para transportar a minha amostra para essa placa cromatográfica? Com camada delgada. Vou utilizar um tubo capilar, no qual foi afinada a sua extremidade para a coleta de pequena quantidade de amostra. Eu tenho aqui mistura de corantes e vou pegar uma pequena quantidade desse material e colocar na minha placa cromatográfica. Nesse caso, ela é colocada sobre sílica e uma lâmina de microscopia. Vou transferir essa minha amostra para a placa cromatográfica. Como? Contactando esse capilar sobre essa superfície, de forma que eu procure não ferir a sílica, soprando para que evite que haja um espalhamento dessa minha amostra. Essa minha amostra foi colocada num solvente volátil, cujo objetivo foi apenas transportar para a minha lâmina de cromatografia a minha amostra. Bom, vou fazer com que o solvente passe por essa mistura de componentes e desloque esses componentes de maneira diferenciada. Para tanto, vou mergulhar essa lâmina dentro de um sistema com um pequeno volume do solvente. Eu não quero que o solvente desmanche a minha amostra e leve para o fundo do frasco. Então eu vou colocar o solvente de forma que ele fique abaixo dessa posição da minha amostra. Esse procedimento de transferir a amostra para a placa cromatográfica através do capilar chama-se fazer o spot da minha placa. Feito o spot, vou verificar qual solvente é capaz de movimentar a minha amostra. Vou adicionar num frasco uma pequena quantidade de solvente. E a minha placa cromatográfica, de forma que o solvente passe pela minha mistura de componentes ou da minha amostra e não faça uma limpeza sobre essa lâmina. Como podemos observar, por capilaridade, esse solvente vai subindo pela minha placa cromatográfica, deslocando os componentes dessa mistura de maneiras diferentes. Qual o princípio que se tem? A polaridade. As substâncias mais polares se aderem com mais força na superfície adsorvente, que no caso é a sílica. E as menos polares se aderem com mais dificuldade. De forma que o solvente ele é capaz de deslocar substâncias de polaridade igual a ele ou inferior a ele. Esse deslocamento, num determinado solvente, no caso o etanol, é típico da substância.
uma determinada substância, com esse solvente vai sempre deslocada com aquela velocidade numa placa cromatográfica. E essa distância pode ser calculada através de uma chamada relação de frente. Então, essa cromatografia, chamada cromatografia em camada delgada, pode também ser feita sem o uso de lâminas de microscopia. Podemos usar papel. A celulose seria o nosso suporte, não a sílica. Essa sílica, ela tem uma pequena quantidade de gesso para que permita que ela fique aderida à superfície dessa lâmina. Dessa forma, eu posso separar quantidades pequenas de amostras ou fazer testes para verificar que solventes eu devo usar para separar uma substância da outra, quando a minha amostra tiver volume maior. Então, nesse caso, a cromatografia em camada delgada não me ajudará. Eu terei que usar um outro tipo de cromatografia para separar toda a minha quantidade de amostra de uma reação química, por exemplo, que no caso seria cromatografia em coluna. Mas a cromatografia em camada delgada me dá uma orientação, uma informação de quantos componentes eu tenho minimamente nessa mistura e, além disso, que solvente é capaz de deslocar essa substância. Como podemos observar, esse procedimento de fazer com que esse solvente, por capilaridade, suba nessa placa cromatográfica, chama-se processo de eluição de uma placa cromatográfica. Bom, deixaremos a placa eluir até uma determinada altura, mais ou menos. Vou marcar o ponto em que o solvente chegou. E como podemos observar, verificamos duas substâncias inicialmente presentes. Uma de coloração azulada e uma outra de coloração alaranjada. No qual o solvente etanol foi capaz de movimentar ou deslocar apenas a substância de cor alaranjada. Eu tendo em mãos quantidades maiores, tanto do azul quanto do alaranjado, se colocar numa coluna cromatográfica, eu conseguirei separar com facilidade a substância alaranjada da substância azul. Dessa forma, eu vou ter um processo de purificação. Pode acontecer de algumas substâncias aqui não serem coloridas e eu não conseguir observar a presença delas por não terem cor. Nesse caso, é comum você colocar essa lâmina microscópica num sistema capaz de ou se impregnar na substância incolor, no caso do iodo, ele pode ficar dentro de um frasco contendo vapor de iodo, e onde tiver uma substância que não aparece, o iodo vai aderir e vai mostrar uma coloração. Ou então substâncias que oxidem a minha substância incolor, fazendo com que ela seja determinada. Nesse processo de verificação de substâncias que são incolores, chama-se processo de revelação de uma placa cromatográfica. Outros métodos não destrutivos podem ser usados, mesmo a luz ultravioleta. Quando a substância é conjugada, na presença de luz ultravioleta, ela vai aparecer como uma forma colorida. Então, dessa forma, podemos verificar, quantas substâncias eu tenho na minha mistura para proceder à separação de cada uma delas. E esse procedimento chamamos de cromatografia em camada delgada. Outro tipo de cromatografia muito utilizada é a cromatografia em coluna. Esse procedimento é muito utilizado quando se faz reações químicas, no qual teremos que isolar todos os componentes de uma reação química. A cromatografia em camada delgada me dá uma indicação de qual o grau de polaridade das minhas misturas, da minha substância presente na minha mistura, e qual solvente que eu devo usar. Para isso, o que faremos? Vamos utilizar o mesmo sistema, cromatografia de adsorção, que no caso é a sílica, lógico, devidamente purificada,
com a diferença de que essa sílica não contém gesso, como acontecia na cromatografia em camada delgada. Nesse caso aqui, para ficar aderida ao vidro, essa sílica recebe uma quantidade pequena de gesso. Nesse caso aqui, a minha sílica é a sílica pura, sem o gesso. Como fazer a cromatografia em coluna? Vou colocar, né, um tubo de vidro e fazer com que tudo que eu observei nessa placa cromatográfica aconteça com a quantidade maior de amostra. Com isso, conseguirei uma efetiva separação. Vou colocar a sílica, como a gente tinha na placa cromatográfica, nesse tubo de vidro. Para evitar que essa sílica saia, vou obstruir a extremidade com um pequeno chumaço de algodão. O objetivo é que a fase líquida, né, que no caso é o solvente, atravesse o sistema, mas a fase sólida, que é a sílica, não atravesse o sistema. Bom, feito isso, vou adicionar a sílica na minha coluna. Bom, a dissolução dessa sílica na coluna pode ser feita de duas maneiras. Nesse método que eu utilizei nesse momento, eu usei o processo via seca, ou seja, adicionei a sílica sem nenhum solvente. Eu poderia também pegar essa sílica, colocar num recipiente, adicionar o primeiro solvente a ser utilizado na coluna, e adicionar essa emulsão sobre a coluna. Dessa forma, no processo chamado via úmida, eu teria um empacotamento melhor dessa sílica. O objetivo é que essa sílica seja a substância estacionária do processo, que seja o adsorvente, que vai reter todos os componentes da minha amostra, e o solvente que eu utilizar seja capaz de deslocar as substâncias presentes nessa mistura. Vou adicionar agora a minha amostra de corantes na superfície dessa quantidade de sílica. Bom, a altura dessa coluna vai depender do grau de deslocamento de uma substância em relação à outra. Quando elas se movimentam muito próximas, devemos ter uma altura maior de essa coluna para que haja uma separação mais efetiva e uma não saia junto com a outra. Quanto à espessura do tubo, depende do volume da minha amostra ser separado. Se a minha massa de uma amostra é pequena, uma coluna pequena é suficiente. Se a minha amostra tem um volume grande, eu vou usar colunas maiores. Como eu coloquei a amostra a sílica por via seca, vou adicionar também a minha amostra por via seca, ou seja, pego a minha amostra, vou adicionar um pouco de sílica, e depois disso, adicionar no topo da minha coluna. Vou adicionar apenas uma pequena quantidade. Nosso objetivo é fazer com que essa amostra fique adsorvida na sílica e que um solvente utilizado inicialmente desloque apenas uma delas, deixando uma outra. Depois o solvente é trocado para tirar uma segunda amostra e assim sucessivamente. E qual seria o meu parâmetro de escolha do solvente? Do menos polar ao mais polar. A substância de baixa polaridade vai retirar a substância de polaridade baixa. Depois, esgotada aquela substância, ou retirada a substância da minha amostra, eu vou trocar o solvente por um outro mais polar, para tirar uma outra substância mais polar, e assim sucessivamente. Como eu vou adicionar o solvente, é boa técnica você adicionar um pouco de sílica pura na superfície da amostra, para evitar que, com a adição do solvente, ela vai revolver a minha amostra, fazendo aumentar a sua superfície de contato.
Feito isso, vou adicionar um solvente inicialmente, o etanol, e verificar como que aconteceu na minha placa cromatográfica. Vou verificar o quanto que ele é capaz de deslocar algum componente da minha amostra. Vou abrir a torneira de baixo e recolher o material que sair da minha coluna cromatográfica. Essa substância que eu estou adicionando aqui chama-se eluente. Por quê? Ela está eluindo a minha amostra, né? Ele está passando pela minha mistura e vai retirar uma delas. Como podemos observar, esse solvente foi capaz de deslocar essa substância de cor alaranjada. Está saindo com ela. Vou passar esse solvente até no momento em que toda essa substância alaranjada seja retirada da mistura. Vai chegar um ponto em que a concentração dessa substância alaranjada é tão baixa que eu não poderei verificar a cor. Mas eu posso pegar o que sair da coluna, que eu chamo de efluente, que seria o solvente que já passou pela minha amostra, e colocar numa coluna, numa placa cromatográfica. Esse volume que está saindo aqui. Se a amostra for muito pouca, ela vai aparecer numa revelação com iodo, com luz ultravioleta ou até um oxidante qualquer. E assim eu verificarei quando toda a substância alaranjada já foi retirada daquela mistura. Quando não se sabe a cor da substância, faz-se recolhimento de várias frações, de várias substâncias, vários volumes, pequenos tubos de ensaio. Usa-se mistura de solventes ou solvente puro, faz-se mistura de solvente pouco polar com mais polar, e depois combinações de frascos que contenham a mesma substância. Se eu recolher vários frascos, se são substâncias todas incolores, eu posso fazer uma placa cromatográfica de cada tubo recolhido da minha coluna e saber quais têm a mesma substância, para me combinar no mesmo recipiente. Com isso eu consigo separar substâncias que são incolores. Como podemos observar, já estamos quase conseguindo a retirada da substância alaranjada. Esse volume deve ser aumentado quantas vezes for necessário até o momento de recolher todo um dos componentes. O componente de cor azul não é possível ser deslocado com esse solvente etanol, devido à sua polaridade. Sendo mais polar, a polaridade do etanol não é suficiente para retirá-lo. Dessa forma, ele continua aderido à sílica, que é o dissolvente das duas substâncias. Como fazer para tirar a substância azulada? Vou buscar um solvente mais polar do que etanol, nesse caso o ácido acético resolveria, de forma que eu retiraria da sílica a substância azul. Dessa forma eu teria os dois componentes em frascos separados. Esse método de coluna cromatográfica tem por objetivo a separação da substância. A placa cromatográfica ou cromatografia em camada delgada tem por objetivo uma avaliação de amostras. Quantas substâncias estão presentes naquela mistura. E além disso, me dá uma ideia de qual grau de polaridade que devo usar de solventes necessários para retirar os componentes daquela mistura. Outras formas de cromatografia existem, cuja variação acontece no adsorvente e no caso do eluente, ou seja, a fase estacionária e fase móvel. Nesse caso, a minha fase móvel é o solvente, a fase estacionária é a sílica. Cromatografia gasosa, por exemplo, a minha fase móvel é um gás, partição é um líquido e por aí afora. Como podemos observar, a substância alaranjada está praticamente no fundo da coluna, já saindo com esse solvente.